Wer hätte das gedacht, dass ein Papst zurücktritt? Quem diria que um Papa renunciasse? Eu não sei se vocês imaginavam, há meio ano atrás, que o Papa Bento iria renunciar. Da mesma forma como não se imaginava nos anos 80 que o comunismo cairia, que o Muro de Berlim caísse. Também não imaginávamos que um Papa poderia renunciar. Eu não sei quantos outros eventos impensáveis poderiam acontecer no futuro próximo. A história sempre nos surpreende com eventos que são interessantes. E toda a história da renúncia do Papa Bento, desse novo Papa, o Papa Francisco, e tudo que tem a ver com isso, aí temos muitas coisas que são inéditas. E sobre isso queremos refletir essa noite. Esta noite vamos ver 3 tópicos. Primeiro, a renúncia do Papa Bento XVI. Depois, o Papa Francisco. E, em terceiro lugar, a profecia bíblica. O que a Bíblia comenta sobre o papado? Portanto, comecemos com a renúncia do Papa Bento. Em 2005, quando o Papa Bento XVI foi eleito, foi 19 de abril de 2005, algumas semanas depois, em junho de 2005, eu também dei palestra sobre isso naquela época, sobre esse Papa Bento XVI. Mostrei os transfundos, também a morte do Papa que o precedeu. Foi um evento gigantesco naquela ocasião. Quando o Papa João Paulo morreu, a maioria dos estadistas grandes do mundo foram a Roma para prestar-lhe a última homenagem. Mas é interessante que sempre quando um Papa muda, todo mundo olha para Roma. Por quê? Quando faz algum tempo o presidente da Igreja Luterana mudou, vocês por acaso ficaram sabendo disso? Não? Por que não? E se o presidente da Igreja Adventista muda, será que o mundo fica sabendo disso? Será que aparece lá na manchete, bem grandão, novo presidente da Igreja Adventista do 7º dia? Por que não? Agora, quando um Papa é eleito, de repente isso interessa a todas as pessoas. De alguma forma, a Igreja Católica tem algo nela que atrai a atenção das pessoas. Eu não sei o que é, mas alguma coisa é. Aliás, aconteceu que algumas semanas antes da renúncia, a igreja na Alemanha teve que engolir algumas coisas. Eu não sei se vocês estão a par do que aconteceu em dezembro, janeiro, fevereiro. Ali houve polêmica sobre abuso infantil, a mulher que foi rejeitada em 2 hospitais por causa do remédio anticoncepcional que ela tinha tomado, e toda essa discussão sobre essa pílula abortiva, e chegou a tal ponto que um alto bispo alemão disse que a imprensa teve uma onda de apatia contra o catolicismo. Mas desde o momento em que o Papa anunciou a sua renúncia, tudo isso passou. E esse Papa Bento XVI, apesar de ser alemão, ele não era muito simpático aos alemães, porque era muito conservador para eles. Mas de repente, quando ele anuncia sua renúncia, em todo lugar se ouve que homem maravilhoso que ele era. E a grandeza moral que ele demonstrou ao renunciar, dizendo, isso é um exemplo de modéstia e grandeza, um Papa renunciar. E é surpreendente como, com um evento como uma renúncia, a atitude, o pensamento das pessoas, de repente, muda. Bem, eu quero agora ver com vocês o pontificado do Papa Bento XVI, os pontos mais altos, bem rápido, para que depois tenhamos tempo de falar sobre o novo Papa. Eu penso que isso lhes interessa mais do que o Papa anterior. Em 2005, logo depois de sua eleição, ele compareceu perante o Congresso de Jovens na Colônia. E ali ele repetiu o que ele já tinha dito logo depois da sua escolha como Papa. Um dia depois da sua eleição, dia 20 de abril, ele disse que o primeiro objetivo de seu pontificado é buscar a unidade dos cristãos e que ele também queria unificar todas as religiões, que a comunicação, o diálogo, esta união das igrejas possa avançar. E também a união com aqueles que não têm nenhuma religião, como os humanistas, que eles também possam, disse ele, conviver juntos nesse barco.
teve conversas ecumênicas, e aliás foi ali que ele disse que a unidade da igreja se constitui só e somente na Igreja Católica. Portanto, esse é o transfundo típico. Quando a Igreja Católica fala sobre ecumenismo, eles creem e dizem que todo mundo deve tornar-se católico. E um pouco depois, o presidente da Igreja Evangélica Luterana disse: nós fizemos grandes progressos na causa ecumênica. Depois que o Papa dissera: quem quiser ecumenismo tem que tornar-se católico. É surpreendente isso. Depois, em 2005, temos ali o encontro com Hans Küng. Hans Küng e o Papa Bento não têm muita afinidade. Antigamente, quando jovens, eles eram bons amigos. Durante o Segundo Concílio Vaticano, os dois eram cardeais, eram colegas. Os dois estiveram ativos nesse concílio. Mas depois, Bento se desenvolveu para o lado conservador e Hans Küng mais para o lado da crítica eclesiástica, o modernista. E depois Küng perdeu a sua credencial e Bento, ou Ratzinger melhor, subiu a carreira até tornar-se Papa. Mas por que ele quis falar com Hans Küng? Porque o principal projeto de Hans Küng é o seu projeto Weltethos, Ética Mundial. E nesse projeto ele quer criar uma plataforma onde todas as religiões do mundo pudessem encontrar guarida. Uma forma de regulação ética para todas as religiões. Uma forma de supra-religião, onde todos pudessem estar de acordo e que criasse essa paz mundial. Aliás, o pensamento-chave de Hans Küng é: nós vamos ter um governo mundial que irá reinar sobre todas as pessoas, e esse governo mundial precisa de uma plataforma ético-moral. Aqui no Ocidente, nas Américas, Europa, nós temos o cristianismo sobre o qual as nossas leis se baseiam. No Oriente Médio e Norte da África, onde temos o islamismo, as leis se baseiam sobre a filosofia muçulmana. Mas agora, se houvesse um governo mundial, sobre qual filosofia se baseariam as leis desse governo mundial? E então foi por isso que ele concluiu: nós precisamos de uma plataforma mundial que reúna todas as religiões. Então, ter isso como fundamento para erigir as leis desse futuro governo mundial. E como Ratzinger, ou melhor, Bento XVI, também tinha esse objetivo de unificar as religiões do mundo, e Hans Küng já estava bem avançado nesse projeto, eles então marcaram um encontro, e o tema, naturalmente, era esta ética mundial, que os dois levaram então adiante. Em 2006, ele então teve uma aproximação à Igreja Ortodoxa. João Paulo II buscou bastante aproximação com os evangélicos, os protestantes. Bento XVI deixou os evangélicos espernearem um pouco à sua esquerda e foi para a Igreja Ortodoxa. E teve a consequência que os evangélicos perceberam que os católicos e cristãos ortodoxos estavam só tendo diálogos entre eles. Então eles se aproximaram à Igreja Católica dizendo: nós também estamos aqui, atenção! Ou seja, foram atrás, buscaram uma aproximação. Mas esse diálogo com a Igreja Ortodoxa foi bem interessante. Ele assinou um documento ali com o presidente da Igreja Mundial Ortodoxa com o objetivo de unificar as duas igrejas, que formassem uma unidade. Eles até agora concordaram nesta mesma intenção, mas ainda não chegaram à execução do plano. Em 2006, então, aconteceu essa conferência famosa de Regensburg. É interessante que esse Papa era um teólogo tão versado, ele pensava muito claramente, é um dos melhores teólogos que a Igreja Católica já teve até agora. Mas seu ponto forte não era o aspecto interpessoal, lidar com conflitos, pessoas, problemas. E ao ele lecionar em Tübingen como professor, e vieram essas tendências dos anos 68, ele não sabia como lidar com essas novas correntes sociais, filosóficas. E assim também ele estava agora um pouco sem saber o que fazer ao confrontar os problemas que recentemente o abordaram. E até houve alguns micos aqui nesta palestra em Regensburg, onde ele lançou uma luz desfavorável até certo ponto sobre os muçulmanos. Então, em 2007, ele fez uma publicação onde, entre outras coisas, ele diz que as igrejas protestantes não são, de fato, igrejas. Naturalmente, houve uma onda de protestos entre os protestantes, mas apesar disso, eles falaram que queriam continuar no caminho ecumênico junto com eles. Por quê? Porque a Igreja Católica diz: nós somos a única igreja verdadeira,
Porque somente nós podemos traçar a nossa história até os tempos apostólicos, a Pedro. E todos os outros saíram de nós, portanto não são igrejas no sentido pleno. Porque nós fomos instituídos pelo próprio Cristo. E eles só podem ser os verdadeiros cristãos e verdadeira igreja outra vez se nós o delegarmos a eles. Em 2008, então, tivemos um encontro com o presidente Bush nos Estados Unidos. Eles também se aproximaram. Em 2008, a palestra perante a ONU. Em 2009, tivemos ali a encíclica Caritas in Veritate. É uma das encíclicas mais importantes que ele escreveu. Se alguém tem uma certa afinidade com o assunto, essa é uma leitura obrigatória. Porque nesta encíclica, ele apela a uma nova ordem, a um novo governo mundial. Um novo governo que pudesse solucionar os problemas. Aliás, aqui isso foi logo depois da crise financeira, estavam no meio da crise financeira. Então, para conduzir esta crise a um caminho construtivo outra vez, ele pede esta nova ordem, esse governo mundial. Em 2011, ele falou perante o parlamento alemão. É interessante que um pouco antes dele falar ali, muitos políticos alemães falaram, mas por que ele, um líder religioso, pode falar aqui num patamar político, no parlamento? Isso é uma mistura de igreja e Estado, isso a gente não pode fazer. Então prevaleceu o argumento de que, na verdade, ele não estava vindo no caráter de líder religioso, mas no caráter de estadista, porque ele também é o presidente, o cabeça do Estado do Vaticano, que é uma instituição política. Então, nesse sentido, ele teria a permissão de falar no parlamento. E ao ele se postar ali em frente, ele começou dizendo, eu não estou aqui como estadista do Vaticano, mas como o líder de 1,2 bilhões de católicos em todo o mundo. E é bem interessante perceber isso. Naturalmente, ele ouvira falar dessas discussões que haviam antes dele vir. E ele queria clarificar o porquê que ele estava ali. E que ele queria ensinar certos princípios religiosos ao Estado político. E, naturalmente, em 2012, o escândalo chamado de WikiLeaks, isso foi bem pesado. Nesse escândalo, um de seus secretários extraviou documentos secretos dele, papéis privados, e publicou esses documentos. E esse homem ele foi preso e foi condenado, mas se sabe que não era somente ele que estava por trás disso. Era toda uma quadrilha, toda uma agremiação que estava por trás dali. Isso mostra que, de alguma forma, na Cúria, no Vaticano, predominam muitas tensões, muitas lutas pelo poder por trás dos bastidores. Portanto, esse escândalo WikiLeaks pesou bastante ali. E também se tem que mencionar ali escândalos sobre abusos infantis, o que, segundo a minha opinião, também não deixou frio. Portanto, esses foram alguns dos principais eventos do pontificado de Bento XVI. Aqui estão as suas viagens, os países que ele visitou. Aliás, o seu predecessor, João Paulo II, foi pioneiro nesse aspecto. Antes os papas falavam assim, mas João Paulo II viajou muito, incrivelmente muito. Em comparação com isso, Bento XVI não viajou muito, porque ele teve relativamente pouco tempo. Mas aqui se vê os países que ele visitou. Ele esteve 3 vezes na Alemanha, 3 vezes na Espanha e em vários outros países desse mundo. Mas em 11 de fevereiro de 2013, durante um consistório, que é uma Assembleia Geral que acontece reunindo todos os cardeais, ele anunciou a sua renúncia. E foi bem simples, ele deu ali uma audiência em latim, e como se fosse uma coisa de menor importância, ele comentou que ele também iria renunciar no final do mês corrente, que era o 28 de fevereiro. Naturalmente, isto explodiu como uma bomba, que um papa renunciasse. E é claro, todas as mídias se calibraram para essa despedida papal. E ele ficou por um tempo, depois disso, em Castel Gandolfo. Castel Gandolfo é a residência de verão do Papa, onde ele realmente costuma ficar durante o verão. Mas ele só vai estar ali temporariamente. Depois de algum tempo, ele então regressa ao Vaticano para morar no mosteiro Mater Ecclesiae, no coração do Vaticano. E não é muito longe da Basílica de São Pedro e do apartamento papal. E Georg Genswein, seu secretário privado, vai continuar acompanhando ele. Aliás, nessa história da renúncia do Papa, a pergunta que se fez foi: como é que se lida com um ex-Papa? Que roupas ele vai poder vestir?
calçados vermelhos ele não vai mais poder usar, com certeza, não sendo mais o Papa titular. Agora, a roupagem branca também é uma roupagem papal. Pode ele usar o título Bento XVI? Ele não é mais um Papa. Será que ele vai ter que voltar a chamar Ratzinger? Todas essas coisas. O que se faz com a despedida? Nunca um Papa fora despedido. Foi aí o momento em que se percebeu que essa igreja, que tem centenas, milhares de tradições, de repente não tem mais nada, tendo que improvisar nesse momento. Eles com isso ficaram um pouco sem jeito. E o que é muito mais difícil, um Papa renuncia, mas ele permanece ali. E agora, imaginem só, o novo Papa faz alguma coisa, e alguém diz, mas eu conversei com um antigo Papa e ele falou que isso não é bom que esse Papa fez. Então temos Papa contra Papa. Ter um ex-Papa em algum lugar, mesmo que ele estivesse isolado do mundo, é um grande perigo para o novo Papa, porque sempre alguém pode afirmar, a mim me consta que o antigo Papa não está de acordo com essas medidas. Mesmo que essa história for inventada, mas a possibilidade existe. E ainda mais estando numa proximidade tão grande com o novo Papa. É claro, Bento disse que vai ficar em reclusão, que ele só vai estar ali simplesmente e não vai intervir de alguma forma. Mas não se sabe o que o futuro nos aguarda. Só o fato dele ter realmente renunciado. As mídias comentaram que se aqui uma praxe, uma lei não escrita é quebrada, quantas leis não escritas poderiam ser quebradas no futuro próximo? E se percebe que, de fato, algumas dessas coisas já estão acontecendo com o novo Papa. Aqui nós temos a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, a Capela Sistina, e aqui em cima está aquele mosteiro onde o Papa emérito, Bento XVI, então vai morar. A saber, este mosteiro foi construído pelo Papa João Paulo II em 94, ou seja, é grande o suficiente, tem 2 andares, vários quartos espaçosos, 450 metros quadrados, eu penso que isso vai ser suficiente. Muito bem. É a primeira vez que, na história, nós temos uma renúncia papal, de fato. Porque a renúncia que já houve no passado não foi como esta renúncia. A saber, a renúncia que nós tivemos foi desse Papa Celestino V, e esse foi Papa do 5 de julho a 13 de dezembro de 1294. Portanto, ele foi Papa por nem meio ano. Por que ele renunciou? Quais foram os transfundos aí? Esse Celestino V era um eremita, tinha uma vida reclusa. Ele vivia em algum cantinho, antes dele ser Papa, como um eremita, na floresta. Bem recluso, bem isolado das pessoas, longe da sociedade. E aos cardeais se reunirem para escolher um novo Papa, o conclave, houve uma briga ali nesse conclave, eles não conseguiam encontrar um consenso. Por semanas houve essa briga, publicamente. Então eles chegaram à conclusão, bem, se a gente não consegue chegar a um acordo, nós vamos escolher qualquer pessoa. Uma pessoa que seja neutra. E como o eremita é uma pessoa neutra, eles escolheram essa pessoa. Votaram nele, de fato, e foram buscar ele na floresta, dizendo, nós te escolhemos como novo Papa. Aliás, qualquer católico do sexo masculino pode tornar-se um Papa. Tanto os leigos como os cardeais, bispos, todos. Só os cardeais têm direito a voto, mas tornar-se Papa, qualquer um pode tornar-se. Esse aqui, em todo caso, não era nenhum bispo, nenhum cardeal, nada. Era um eremita e disseram, você agora é Papa. Ele não queria ser Papa e ele fugiu. Eles correram atrás dele, o prenderam, o arrastaram ao Vaticano. E depois, no próprio Vaticano, ele também viveu como um eremita. Ele morou ali no seu apartamento e não fez nada. Não tomou decisões. E ao eles perceberem que ele não tomava medidas, eles o levaram para Nápoles e ele viveu ali como eremita dentro da casa. Então a cúria, os cardeais ali tomaram uma decisão e foram eles que então tomavam as decisões que cabia ao Papa. Em todo caso, um cardeal fez amizade com este Celestino, ganhou a sua confiança. E ele então disse, vem cá, se você não
executa a sua função, você poderia muito bem renunciar ao seu cargo. E foi o que aconteceu, ele renunciou, e esse cardeal que induziu a renúncia, finalmente tornou-se o Papa. Então, ao ele renunciar, ele foi pressionado a renunciar, e ao ele se ver liberto desse cargo, ele voltou para a floresta e voltou à sua vida antiga, reclusa. Então, o novo Papa pensou com seus botões, um ex-Papa na floresta está me dando pesadelos. É muito perigoso para mim. Então, ele mandou prendê-lo, colocaram na prisão, jogaram na masmorra, preso e ficou ali por mais de um ano. E em maio de 1296, ele foi morto. Dentro da prisão. Portanto, a história de Celestino V não é similar ao que aconteceu aqui recentemente, com Bento XVI. É um pouco diferente. Esse é o único caso anterior ao Bento XVI onde aconteceu uma renúncia, mas essa renúncia aconteceu porque ele, na verdade, nem exerceu o seu papel de Papa. E porque ele nem podia ser Papa. Ele foi pressionado a renunciar. E se vê da história que é bem perigoso existir um ex-Papa, porque uma certa problemática emana da situação. A gente espera que uma sorte mais positiva aguarde Bento XVI. Agora, a pergunta, claro, é por que ele renunciou? Qual é o motivo? Bem, primeiro nós temos aqui uma razão, uma explicação oficial. A justificativa aqui, o que ele publicou, que o Vaticano publicou em várias línguas ao mesmo tempo, foi: depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Portanto, o ponto aqui é a idade. Apesar de que a expressão exercer adequadamente dá espaço a outras interpretações, é uma formulação meio esponjosa. Alguns dizem que também poderia ser o seguinte: o Papa João Paulo II, que antecedeu Bento XVI, tornou-se bem fraco na última parte de sua vida. Ele levou o seu sofrimento ao público. Ele sofreu publicamente. Até o seu último fôlego, a gente se lembra naquela época. Ele tentando balbuciar algumas poucas palavras, mexendo seus lábios. E as pessoas pensavam, por que ele se automutila desse jeito? Mas ele comentando depois e disse que assim como Jesus não recuou perante a tribulação, eu também não recuei perante esses sofrimentos. Ele, portanto, morreu publicamente, se pode dizer. Era uma pessoa, aliás, João Paulo II, que para o exterior sempre gostava de demonstrar essa simpatia, essa sociabilidade, esse espírito de pastor. E Bento XVI foi mais alguém que tinha uma certa distância e que também não gostava de estar no centro das atenções. E, portanto, é assim que o anterior morreu publicamente e ele quer envelhecer e morrer na reclusão com privacidade. E isso combina com ele, com o seu caráter, com toda a sua vida. Mas com certeza existem mais razões do porquê que ele renunciou. Aqui nós temos uma citação. O ganhador do Prêmio Nobel da Literatura, o italiano Dario Fo, disse: o atrito da Cúria, Vatilix e todos os tubarões que rodeavam o Papa, espionado e traído, idade certamente não é a única coisa que pesa sobre ele. Portanto, ele já expressa aqui que dentro da Cúria, dentro do Vaticano, também existem problemas. Ele os chama de tubarões que rodeavam o Papa, espionado. Isso tem a ver com o escândalo Vatilix, com lutas pelo poder atrás dos bastidores, querendo mudar alguma coisa ou querendo o próprio poder, e aonde Bento não teria dançado essa música. Existe uma outra hipótese. Em alemão, no jornal Die Welt, e em português, o Globo, trouxeram um artigo com o título Renúncia papal por causa de sexo e opressão no Vaticano. Isso foi desmentido na hora, mas o rumor é explosivo. Segundo mídias italianas, o Papa renuncia por causa de uma rede de sacerdotes homossexuais. Também opressão parece estar em jogo. Parece haver ali uma associação, uma quadrilha de homossexuais no Vaticano, de cardeais ali, e esse também tem contato com o mundo de fora, e essas pessoas de fora que não são católicas, esses teriam então chantageado os cardeais. Isso com certeza também tem alguma relação com isso. O que realmente está por trás disso, ninguém sabe. Mas alguns detalhes aqui chegaram à luz do público, que naturalmente são desmentidas.
E continua. No mesmo artigo, na mesma fonte, dizendo que o Papa teria decidido renunciar no dia 17 de dezembro, no dia em que o trio de cardeais investigadores eleitos por Bento XVI lhe entregaram um documento secreto de 300 páginas sobre o escândalo Vatilix. Ou seja, nesse dia, 17 de dezembro, foi que eles entregaram para o Papa o relatório desse escândalo, desse problema. 300 páginas. É um bom bocado. Até agora ninguém sabe o que está nesse relatório. Só esses 3 cardeais e o próprio Papa. E nesse dia ele teria se decidido renunciar. Provavelmente a sua renúncia tem a ver primariamente com esse documento. Eu estou bem curioso. Com certeza esse documento um dia vai chegar ao conhecimento público. Eu estou curioso o que está nesse documento. Aqui deve estar escrito muitas coisas sobre os assuntos que nós acabamos de ler, os problemas, os transfundos que acontecem nas obscuras recâmaras do Vaticano. E que o Papa não conseguiu se imaginar enfrentando os problemas que estariam vindo ao seu encontro. Ele então teria decidido renunciar. Existe mais uma razão possível, que tem que se falar meio com a boca encoberta, que ele teria sido pressionado a renunciar por algumas pessoas dos bastidores, para que pudesse abrir alas para um outro Papa que conduziria a igreja numa outra direção, numa maneira que eles quisessem. Se essa explicação faz sentido ou não, isso vamos ver nas próximas semanas e meses. O que é interessante também, alguns detalhes aqui, algumas coisas que aconteceram e que são pelo menos curiosas. Na segunda-feira, dia 11 de fevereiro, ao ele anunciar isso, no mesmo dia, às 6 da tarde, caiu um raio sobre a Basílica de São Pedro. A mesma tarde. É interessante isso. Alguns dizem que poderia ser... Por que caiu um raio aqui? Eu não sei. Poderia ser acaso, claro. Às vezes se pode manipular até certo ponto fenômenos naturais. Estava sendo feita uma reportagem em frente e a câmera estava justo voltada para a Sé Romana quando o raio caiu em cima. Existem outras interpretações. Alguns creem que isso foi um juízo divino sobre o Vaticano, que Deus não estaria contente com essa medida. Eu não vou tomar nenhuma posição aqui e nem adianta. Não dá para saber por que um raio teria caído aqui. Mas agora, outra coisa foi interessante. Existia um calendário, um daqueles que se arranca as folhas cada dia, e cada página tem uma caricatura. Esse calendário da editora Expresso tinha sido impresso meio ano antes, e em fevereiro, no dia 10 de fevereiro, um domingo, tinha a seguinte caricatura, a seguinte imagem. Aqui vemos o Papa sentado sobre um sofá, perante ele uma televisão com os números do loto, da loteria perante ele. E ele tem um papelzinho na mão com os mesmos números. Então você vê ali uma bolha e diz: "Santo saco de palha, amanhã eu renuncio." Ele provavelmente não ganhou a loteria, pelo menos não é do conhecimento público que ele tivesse feito, mas que ele renunciou no dia seguinte, dia 11 de fevereiro, e isto realmente aconteceu. E essa caricatura girou o mundo, foi traduzida, e muitos comentaram como é que os alemães sabiam que o seu Papa alemão renunciaria nesse dia. Os alemães sabiam mais do que nós. Se isso foi coincidência, ou se realmente alguém sabia, eu não sei dizer. Mas é interessante que algumas coisas assim aparecem, e isso é algo que não é normal, é fora do comum. E com isso a atenção do mundo é voltada, e o que se pode ver aqui, com o raio e com essa caricatura, a atenção das pessoas foi redobrada para acompanhar o que estava acontecendo ali com o Papa e tudo que estava envolvido. Muito bem, aqui nós temos um gráfico mostrando a duração dos diferentes pontificados dos últimos 10 papas. O de João Paulo II foi o maior, ele era bem jovem quando foi eleito, e o de Bento XVI foi um dos menores. Geralmente é assim, quando um papa é papa por muito tempo, ele tem muita influência, porque é ele que escolhe os cardeais. E quando um papa como João Paulo II exerce a função por 20, 25 anos,
quase todos os cardeais que elegem o próximo Papa foram escolhidos por ele. E com isso ele pode exercer muita influência. Portanto, geralmente quando se tem um Papa por muito tempo, os cardeais querem um depois que dure menos tempo. E naturalmente se escolhe alguém que tem mais anos de idade. E terá, por motivos biológicos, um pontificado menor. Por isso eu me admiro que esse Papa aqui, Francisco, também é avançado em idade. Quando Bento XVI foi eleito, ele tinha 78 anos de idade e Francisco tem 76 anos de idade. Ou seja, tem somente 2 anos a menos, também pertence aos mais idosos e com certeza não vai exercer o seu pontificado por muito tempo. Aqui nós temos os 8 papas alemães que já existiram. Não se esperava um outro papa alemão agora e ele realmente não veio. Mas a igreja está sofrendo baixo esse fato de que Bento XVI renunciou e que terá um papa ali presente, emeritado, que esteja vagando aí pelas alamedas do Vaticano. Vamos ao segundo ponto, Papa Francisco. Aliás, ele não se chama Francisco I, isso somente é acrescentado a seu nome se houver um segundo Papa com esse nome. Enquanto isso não acontecer, ele simplesmente se chama Papa Francisco. Por isso não se acrescenta o algarismo romano nesse momento. Muito bem, vamos ver como foi o conclave, a eleição, e o que se pode dizer sobre esse homem. O novo Papa é eleito pelo conclave, que é um tipo de comissão de nomeações. Ou seja, ele propõe e vota ao mesmo tempo. E nele, todos os cardeais do mundo que têm menos de 80 anos de idade se encontram dentro da Capela Sistina. Dessa vez compareceram 115. Eles se encontram na Capela Sistina, é ali onde tem também essa pintura famosa de Miguel Ângelo, da criação de Deus e Adão, do juízo final, está pintada aí no teto desta capela. Então eles ficam ali assentados e tomando parte na eleição. Existe uma regra que diz que eles têm que se reunir entre o dia 15 e 20. Por quê? Porque quando o Papa morre, tem que se tomar tempo para o sepultamento, isso demora um pouco, e os cardeais têm que viajar de todo mundo até da Austrália e se reunir ali. Isso leva tempo também até organizar tudo. Portanto, existe essa regra que tem que acontecer entre o dia 15 e 20. O problema, naturalmente, agora era que a renúncia do Papa já era conhecida com uma certa antecedência. Quando o Papa morre, não se sabe com antecedência que ele irá morrer. Ele renunciou, já se sabia com mais ou menos 2 semanas de antecedência que ele iria deixar o cargo. Portanto, já se poderia planejar isso e os cardeais já podiam viajar com antecedência também. Eles então convocaram o conclave já para antes. Não começou no dia 15, mas já no dia 12, depois da renúncia do Papa anterior. É necessária uma maioria de 2/3, ou seja, se continua a votação até que um candidato obtenha 2/3 dos votos. Então se repete essa votação até que alguém tenha essa porcentagem. Porque pode acontecer que, nesse processo, um dos candidatos que tem uma boa parte dos votos diga: eu não estou mais à disposição, não votem mais em mim. Então os votos se redistribuem e assim continua até que haja alguém. Se a demora for muito grande, depois da 33ª rodada, só é necessária a maioria simples, ou seja, mais de 50%. E também a medida de ter somente os 2 candidatos com a maior parte dos votos e maioria simples. E assim, rapidamente, o novo Papa é eleito. E como eu já disse, cada católico do sexo masculino pode tornar-se Papa. Naturalmente, antes já existem discussões, quem é favorito, quem poderia ser, quem não pode. E existe até um provérbio que diz que quem entra no conclave como Papa sai como cardeal, ou seja, os maiores favoritos geralmente não são eleitos. No último conclave, há 8 anos, foi diferente. Joseph Ratzinger era o grande favorito e realmente ele se tornou Papa depois também. E ele já foi eleito no 4º turno, relativamente rápido, não existiam quase candidatos à altura. Dessa vez não foi o favorito principal. Foi alguém com quem eles não contavam muito. E também durou um turno a mais. Foi no 5º turno dessa vez. Aqui nós temos como é
a hierarquia, as diferentes congregações, como a estrutura do Estado do Vaticano antes da eleição do Papa, como se regula tudo isso. Aqui se vê a Capela Sistina, como ela está construída. Os cardeais estão assentados uns de frente aos outros, em 2 blocos. Aliás, isso é bem isolado do mundo exterior. Nenhum celular é permitido ali, nenhuma TV, nenhum rádio, nenhum jornal. Daqui em cima se vê o Vaticano. Nesse prédio aqui, eles ficavam dormindo. Eles sempre eram transportados com ônibus. Também se podia ir a pé. Mas nesse caminho, eles não podiam fazer contato com ninguém de fora. Eles tinham que ficar aqui dentro tanto tempo até que alguém era eleito. Já existiram conclaves que duraram muito tempo. Alguns duraram 1 ano, 2 anos. Um até foi 2 anos e meio. E antigamente até eles tinham que passar a noite nessa capela, dormindo lá, trabalhando lá dia e noite. Mas de repente as pessoas de fora começaram a ficar com suspeitas e começaram a racionar a comida deles. Mas mesmo assim, eles continuaram lá dentro. E de repente começaram a tirar as telhas do telhado. E era novembro e começou a ficar frio lá dentro, chovia. Então eles rapidamente tomaram medidas e elegeram alguém. Mas isso já faz um bom tempo, foi na Idade Média, no século XII e XIII. Mas dessa vez foi mais rápido, já no segundo dia e com a fumaça branca, vocês conhecem isso? Quando houve eleição e nenhum papa foi eleito, ou seja, ninguém conseguiu a maioria de 2/3, se queimavam os papeizinhos de votação, se misturava algumas ervas, algum produto lá, que produziam fumaça preta, mas quando a votação teve êxito, eles queimavam outro tipo de ervas. Então as pessoas de fora, vendo essa fumaça branca, podiam reconhecer que um novo papa foi eleito. E aqui você vê a composição dos cardeais. A parte vermelha são cardeais europeus, um pouco mais da metade. O azul claro da América Latina, o azul da América do Norte, verde África, amarelo Ásia. A maioria, naturalmente, era italiana. Isto é um certo desequilíbrio, mas era o que se esperava. Os 2 papas anteriores não eram italianos. Antes, por 300 anos, sempre eram papas italianos. João Paulo II foi o primeiro papa, depois de 300 anos, que não foi um italiano. E logo depois veio outra vez um outro não italiano. E agora mais uma vez um não italiano. Portanto, no momento, isso é uma grande mudança de paradigma, que pela primeira vez agora alguém é escolhido que vem da América Latina ou de todas as Américas. Isto é algo novo. Portanto, no dia 12 de março de 2013 começou o conclave, e no dia seguinte, já, dia 13, o conclave já tinha eleito o novo Papa. Foi no 5º turno. O novo Papa se chama Jorge Mário Bergoglio. Ele vem da Argentina, ele foi arcebispo de Buenos Aires. É interessante que ele era o único jesuíta no conclave, e ele acabou sendo eleito. Em 2005, quando, nessa época, o Bento XVI foi eleito, ele também era um candidato. Aliás, todos os cardeais têm que se comprometer à mais alta confidencialidade. Nada pode vazar. Quem obteve quantos votos, quem era favorito. Mas, claro, não existe nenhum grêmio no mundo que se atém 100% a isso. Então, também com eles, volta e meia, alguma coisa vaza ali. E agora que ele foi eleito, alguns cardeais se manifestaram dizendo que na votação anterior, em 2005, que daquela vez no final a votação era sempre entre Ratzinger e Bergoglio. 1/3 dos votos era ele que tinha, daí tinha alguns outros que também tinham votos, mas era ele que tinha uma grande parte, Ratzinger e ele. Mas ele então, depois do 3º turno, disse que desiste, então no 4º turno o cardeal Ratzinger então teve a maioria de 2/3. Portanto, isso mostra que já havia uma certa expectativa, porque já em 2005 ele era um sério candidato a tornar-se Papa. Ele é o Papa de número 266 da história da Igreja Católica. Alguns acham que ele vai ser o último Papa. Eu penso que isso não tem fundamento. Existe uma profecia de um tal de Malaquias, do século XIII, que falou de cada Papa alguma coisa que realmente aconteceu. E ele afirmou que o Papa de número 266 seria o último e que depois a Igreja Católica iria desaparecer. Mas se sabe que esses documentos, que essas profecias, não são autênticas. São do século XVI. Portanto, todas essas profecias que ele teria feito e que supostamente teriam se cumprido, foram escritas depois dos eventos profetizados.
sobre papas que já tinham vindo. Portanto, tudo isso aí é uma farsa. Muito bem. Alguns fatos interessantes. É a primeira vez que nós temos um latino-americano. Pela primeira vez, um jesuíta ocupa o cargo. E pela primeira vez, um papa tem o nome de Francisco. E também é a primeira vez que acontece uma autêntica renúncia papal. A renúncia da Idade Média não foi uma renúncia no sentido pleno da palavra. Portanto, nós temos alguns elementos aqui que realmente são especiais nesse Papa. O fato de ser um latino-americano se justifica pelo fato de uma boa parte da igreja, do peso, estar se deslocando para essa região da Terra. Na Europa, especialmente na Europa Central, a tendência da Igreja Católica é perder membros. Na Alemanha, cada ano, mais ou menos 100 mil pessoas saem da Igreja Católica oficialmente. O mesmo número de luteranos também saem da igreja. Portanto, a igreja está diminuindo, perde membros. E também a maioria dos católicos que ainda permanecem na igreja não estão ativos, não são tão dedicados, crentes ou fiéis. Mas é justo na América Central e América do Sul e também em algumas outras regiões do mundo. Também na África existem muitos católicos e bem consagrados, bem conservadores. Portanto, a proporção mundial está se cada vez mais movimentando para essa direção. E por isso era de se esperar que um Papa mais cedo ou mais tarde viesse dessa região, representando a maioria dos católicos. E também é um indício de que a Igreja Católica se tornou mais aberta ao mundo. Enquanto os papas vinham da Itália ou dos países vizinhos ali, existia esse círculo interno que tomava decisões entre eles. Mas agora, vindo um papa do fim do mundo, como ele mesmo disse, que tiveram que ir ao fim do mundo para buscar um novo papa, isto é algo surpreendente. E se podia ver na Argentina, realmente eles se alegraram. Um pouco mais do que os alemães há 8 anos, quando Bento foi escolhido. O fato dele ser jesuíta, a gente já vai ver o que isso significa, quais são os transfundos dos jesuítas, e por que ele escolheu o nome Francisco, a gente já vai ver também. É interessante que antes que ele foi eleito, um cardeal bem influente fez uma afirmação. Ele disse que um papa pode ser teólogo, ou um pastor, ou um general. Para dirigir a igreja mundial, é preciso de um general. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o Papa João Paulo II era um pastor. O Papa que se seguiu, Bento XVI, foi um teólogo. Mas os dois não foram úteis realmente para dirigir a igreja. Precisamos agora de um general, alguém que pensa de uma forma estratégica, que tem uma abordagem não somente pastoral, não só teológica, mas que também os conduz de uma forma estratégica, que aumenta a sua relevância neste mundo. Se esse Papa de agora é um general, isto ainda eu não sei. Nós vamos ver. Eu penso que o que já se reconhece agora, o que ele já fez, como ele agiu, se pode reconhecer que ele tem a sua própria agenda. Que ele tem uma vontade bem forte, um senso de direção. Ele sabe o que ele quer. E que ele não se deixa descarrilhar pela igreja ou pelos seus conselheiros. Se ele pode dar uma nova relevância à igreja no palco mundial, isso nós vamos ver. É interessante que, na verdade, o favorito principal para ocupar esse cargo era a escola, o arcebispo de Milão. E apareceu aqui no jornal Focus Online, dizendo: a Conferência Episcopal Italiana cometeu uma gafe vergonhosa em sua congratulação pela eleição do Papa Francisco. Em vez de felicitar o cardeal Jorge Mário Bergoglio, ela saudou a notícia da escolha do cardeal Angelo Scola como sucessor de Pedro, como relatam mídias italianas. Ou seja, no mesmo dia em que Bergoglio foi eleito Papa, eles felicitaram o errado. Eles mandaram um e-mail em massa dizendo: nós felicitamos o cardeal Angelo Scola pela sua eleição como Papa. Foi uma boa gafe essa. Portanto, aí se podia ver que eles já tinham preparado esse e-mail e contavam com o fato de que Scola seria o novo Papa. Assim, ele era o favorito, ele é italiano e tem uma grande influência dentro do Vaticano.
mas ele não se tornou Papa. Quem que é, afinal, esse Francisco? Nós queremos dar uma olhada aqui sobre a sua vida, de onde ele vem, quais são os seus princípios, quais são os princípios de sua vida, de sua forma de pensar, de sua atuação. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1936. Ele tem 4 irmãos, aqui se vê ele em cima, o segundo da esquerda. São 4 irmãos, aqui temos 2 irmãos ao lado dele, à direita e à esquerda dele. As irmãs dele e os seus pais. Os seus pais emigraram da Itália e eles foram para a Argentina. Eles são originários de Porta Comaro, isto é, no Piemonte, perto de Turim. É perto dos vales dos Valdenses, aliás. É interessante que ele, como jesuíta, vem da região dos Valdenses e agora se torna Papa. Isso sobre a sua origem. Porém, ele foi criado na Argentina e ele tem a nacionalidade tanto argentina como italiana. Ele, com isso, fala várias línguas, pelo menos espanhol e italiano, fluentemente, e alemão também, porque ele passou um tempo na Alemanha, e outras línguas, como inglês, com certeza também um pouco. O seu pai era operário ferroviário em Buenos Aires, e a formação dele, em primeiro patamar, foi de técnico químico. Portanto, ele não é só argentino, mas ele é também italiano de origem. E é por isso também que os italianos se conformaram, porque, na verdade, ele tem sangue italiano nas suas veias. Em 57, ele foi para o seminário, ele começou ali o estudo, tanto em filosofia como também em teologia. E ele também, nessa época, lecionava literatura e psicologia. E é interessante o seguinte fato, que quase todos, doutores e professores, e jesuítas também, quando estudam teologia, eles não só estudam teologia, os teólogos católicos, quase todos, em quase todos os casos, também estudam filosofia. Por quê? Quando só se estuda teologia, então se pode compreender a sua igreja, os ensinamentos, a sua razão de ser. Mas quando se estuda filosofia, então também se conhece como pensam as outras pessoas, como pensam as outras culturas, as outras religiões, de onde vêm esses pensamentos, por que eles pensam dessa forma que eles pensam. E se eu conheço os transfundos da influência sobre outras pessoas, isso facilita eu influenciá-los também. Por isso que nesses diálogos ecumênicos, por exemplo, os teólogos, os católicos, geralmente são muito mais competentes, intelectualmente muito acima do nível dos outros. Muito bem, em todos os casos, ele estudou filosofia e teologia. Em 58, ele se juntou à ordem jesuíta. Nós já vamos ver o que é isso. Em 69, ele foi ordenado como sacerdote. De 73 a 79, ele foi provincial jesuíta na Argentina, ou seja, o presidente, o diretor do jesuísmo na Argentina. Ele dirigiu isso. De 80 a 86, ele foi reitor da Faculdade Teológica de São Miguel, na Argentina. Em 85, ele foi para a Alemanha e escreveu a sua tese doutoral na Escola Superior Filosófico-Teológica de São Jorge, perto de Frankfurt. E é por isso que ele domina o alemão também. Muito bem, em 92, ele recebeu a bênção como bispo auxiliar em Buenos Aires. Em 98, ele foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. Aliás, foi João Paulo II que o instituiu arcebispo em Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. E de 2005 a 2011, ele foi presidente da Conferência Episcopal Argentina. Em 2009, ele compareceu perante 1 milhão de jovens numa conferência em Luján, na Argentina. E aqui na imagem se vê ele com o Papa anterior, Bento XVI, no ano de 2007, quando eles se encontraram. E em 2013, ele agora é eleito Papa. Quem que é ele? Uma pergunta primeiro. Quantos de vocês, quando viram ele falando como Papa pela primeira vez, quando viram as suas ações que ele tomava, eu pergunto, quantos de vocês acharam ele um tipo simpático, esse homem?
Muito bem. Uma outra pergunta. Quantos de vocês achavam o Papa anterior, Bento XVI, simpático? Ninguém? É surpreendente. Esse homem suscita uma reação, um efeito bem diferente do que o Papa anterior. O anterior tinha uma expressão de ser intangível, tipicamente como um teólogo. Ele sabia o que ele cria, mas as pessoas viam que ele transpirava essa atitude de eu não preciso de vocês. Ou melhor, eu preciso de distância de vocês. Mas quando ele veio, ele sorriu para todo mundo. E quando ele vai para algum lugar, o que ele ama é o contato com a multidão. Ele cruza todas as barreiras que a guarda, que a igreja lhe impõe. Por exemplo, agora há pouco ele fez uma missa, depois ele foi lá para a rua e começou a conversar com as pessoas lá. A equipe de apoio, de segurança, com certeza ficou com cabelos brancos, preocupada como é que a gente pode guardar o Papa se ele mesmo se expõe ao perigo. Portanto, ele de repente reage de uma forma bem diferente e se aproxima das pessoas de uma forma positiva. E as pessoas se encantam com isso. Eles percebem que aqui nós temos alguém que é simpático. Ele se interessa por mim, por nós. Antes já, ele se chamava o cardeal dos pobres. Ele não só falava isso, ele vivia isso também. Porque um cardeal do rango dele geralmente tem um motorista, um Mercedes da classe S, ou alguma coisa parecida, no qual é conduzido. Mas ele costumava usar o metrô, o ônibus, transporte público, ou ia a pé. Ele se preocupava muito pelos pobres. Ele não só pregava que tinha que se preocupar com os pobres, mas ele também o vivia. É interessante ver que ele, apesar de ter esse alto cargo, sempre se voltava às pessoas inferiores. Ele dizia, a sua máxima era, palavras e atos têm que harmonizar. Ele dizia, nós não só temos que falar, nós temos que fazê-lo também. No caso aqui, se aproximar dos pobres. E agora, recentemente, acho que ontem ou antes de ontem foi, Sexta-feira Santa, ele falou que quando uma igreja gravita em torno de si mesma, se derrete no seu próprio caldo, ela perde o seu direito de existência. Uma igreja tem que ser uma igreja para fora, extrovertida, tem que abordar as pessoas. Nós temos que ser tangíveis para as pessoas, assim como era Jesus também. E é impressionante que em coisas que a igreja difere do método de Jesus, ele vai lá e diz, nós temos que voltar e tornar-nos como Jesus. E com certeza ele ganha o coração das pessoas com isso. E ele também várias vezes desafiou o estabelecimento argentino. Por exemplo, quando o governo argentino escreveu novas leis com respeito ao casamento homossexual. Ele chamou essa lei de manobra do diabo. Ele a reprovou. Por outro lado, se diz que durante a ditadura militar, ele exerceu funções que são questionáveis. Muitos dizem que ele teve uma relação íntima com os governantes, enquanto que outros dizem que não, que ele se portou corretamente ali, mas essa história é um pouco controversa. Ele também advertia contra o chamado império do dinheiro, com seus demoníacos efeitos como a droga, a corrupção e o tráfico de pessoas. Quer dizer, ele fala sobre isso e diz, o resultado do dinheiro, a saber, o capitalismo e a força que emana dele, é algo que destrói a sociedade. Tráfico de drogas, corrupção, dentro do governo, dos políticos. E também tráfico de pessoas. Isso tudo são coisas que ele ataca. Ele se apresenta de uma forma muito modesta, humilde. E ele faz isso de uma forma tão convincente que as pessoas realmente são cativadas por isso. Elas creem nisso. Talvez realmente ele é assim. Eu suponho que ele é assim, porque no passado realmente ele costumava fazer isso, nos últimos anos. Ele não mudou. E como eu disse, ele gostava mais de andar de ônibus e de metrô do que de carro. E se pode enumerar várias coisas que ele já fez nos últimos dias. Por exemplo, quando ele foi eleito Papa, na tardezinha eles voltaram todo mundo para os seus aposentos e o Papa recém-eleito pode voltar no seu carro papal. Mas o que ele fez? Ele se sentou no ônibus junto com os outros cardeais e ele voltou com eles. E no dia seguinte, quando ele teve uma palestra, ele não só foi a pé, mas também pagou a hospedagem com seu próprio dinheiro. Imaginem, isso era inconcebível antes. Que um Papa pudesse agir de tal forma.
que ele, portanto, comunica esta autenticidade, essa proximidade com o povão. Ele também recusa, quando é possível, usar roupagens pomposas. Também se conhece o fato de que ele recusou usar os sapatos vermelhos. Tudo são coisas que mostram que ele diz, eu não quero ter uma aparência especial. Eu quero ser como todos os outros também. Ele não morava na sede dos bispos, mas num simples apartamento, naquela época em Buenos Aires, na Argentina. Ele próprio ia para o supermercado, ele cozinhava sua própria comida. E os seus autores preferidos são Hölderlin, Borges e Dostoiévski. Seria interessante analisar e ver esses autores, quais são as raízes mentais do novo Papa, quais são seus transfundos intelectuais. Com certeza você pode tomar algumas conclusões analisando esses autores. Muito bem, por outro lado, ele é um jesuíta conservador. Ou seja, em sua posição teológica, ele é conservador. E a pergunta agora era, antes dele ser Papa, alguns diziam, especialmente os europeus, católicos, leigos e cardeais, nós queremos um Papa que é o modernizador, que vá um pouco em direção à ordenação de mulheres, celibato, já que não é um dogma da igreja, isso pode liberar um pouco, ou a moral sexual se pode afrouxar, e outras coisas. O ponto era modernizar a igreja. Ou os da América Central e do Sul e muitos outros, os da Europa Oriental, os católicos diziam ali, não, nós precisamos de um conservador, como Ratzinger o foi, que exalta os ensinos da igreja e os mantém. E é interessante agora ver qual que é o tipo dele. Ele é teologicamente conservador. Ele tem os mesmos princípios que Bento XVI. Agora, poderia ser, aliás, ele tem uma boa formação acadêmica, sem dúvida. Mas poderia ser que, em questões teológicas, que ele mantenha a mesma linha de Bento XVI, que ele conserve essa posição, e que alguns documentos que ele tenha que elaborar, ele possa até incorporar Bento XVI para trabalhar para ele, porque Bento realmente tem uma mente muito perspicaz, que pode formular algumas encíclicas, alguns documentos muito bem, e pode trabalhar neles. Consegue elaborar bem. Ele tem um grande intelecto, mesmo sendo amigo do povão, mesmo assim ele é um intelectual. Alguém o chamou de asceta carismático, ou seja, ele tem muito carisma, ele encontra ressonância nas pessoas. Um asceta significa que ele se retrai. Ou seja, a Igreja Católica, da qual você está acostumada, que ela exibe o seu poderio, ele é justo o oposto. Ele tenta se abster de todo elemento exibicionista. E com isso ele faz amigos. Porque é justa essa pretensão que não pega bem. Ele tem lido bastante, mas mesmo assim tem os pés no chão. Viaja muito, mas mesmo assim sabe qual é a sua pátria. O seu tema é a globalização, a diferença entre rico e pobre, dizendo que a diferença entre rico e pobre fica cada vez maior, e ele diz que o dinheiro dos últimos anos, especialmente o dinheiro que foi acumulado pela crise financeira, foi movimentado de baixo para cima, tem que ser redistribuído de cima para baixo de volta. Nós temos que ser uma igreja pobre, ele diz. Não só a igreja dos pobres, mas também uma igreja pobre. Naturalmente, quando isso cai aos ouvidos de alguns cardeais da Cúria, não soa nada bem. Porque eles se aferram ao dinheiro, ao poder de sua Cúria. Quer dizer, ele quer mudar a igreja. E, aliás, já existia um Papa que queria fazer isso. Ele também quis emitir leis que o dinheiro da igreja, que esses tesouros que eles têm, fosse entregue aos pobres. Sabe qual era o nome dele? João Paulo I. E um dia antes de essa nova lei entrar em vigor, ele morreu. Existe um livro sobre isso, de Yellow, onde ele prova que esta morte não foi uma morte natural. Ou seja, ele tornara-se muito perigoso, porque ele queria virar a igreja de cabeça para baixo.
Nós vamos ver quem vai se impor aqui com esse Papa. Se ele se impõe sobre a Cúria, no Vaticano, ele vai conseguir mudar a igreja, sem dúvida. Se a Cúria se impõe, de alguma forma ou de outra, eu não sei como que eles intentam freá-lo, porque ele é alguém que não muda facilmente de opinião. Mesmo se a guarda suíça já lhe impõe limites, ele diz não e simplesmente vai lá. Ele manda parar o carro, ele desce e vai lá conversar com as pessoas. Porque ele diz, é eu que determino o que eu quero. Em feriados, ele frequentemente visita hospitais e prisões também, e visita as pessoas ali, dizendo, os pobres, esses são importantes para mim. Eu tenho que me voltar a eles. Agora, num desses dias, eu li uma frase que me impressionou. Ali, um católico diz, Francisco não é humilde. É uma ilusão pensar que o papado vai se reinventar e conseguir desafiar o que foi estabelecido em 20 séculos cristãos. Aqui se vê o medo dos conservadores no Vaticano, que o Papa Francisco possa mudar algumas coisas radicalmente. Teologicamente, Francisco é conservador. Eles não têm que ter medo de que ele mude algum dogma. E ele provavelmente não vai dar abertura também a algum assunto como ordenação de mulheres ou outras coisas. No momento, pelo menos, nós temos motivos para pensar assim. Mas pode ser que ele mude as formas. Que ele diga, por exemplo, que não temos mais que exibir o poder do papado. A sua intenção também não é centralizar, dizendo que o Papa tem que fazer tudo, mas descentralizar. Ele já expressou intenções nessa direção. Com isso, ele poderá mudar várias estruturas da igreja, com as quais alguns tradicionalistas vão ter dor de barriga. Por isso, os modernistas têm dificuldade com ele porque eles querem mudar conteúdos, e os conservadores têm dificuldades porque eles querem conservar as estruturas, as formas. Por isso, estou curioso para ver como ele vai conseguir apoio dentro do Vaticano. Porque um Papa sem apoio também não vai conseguir permanecer por muito tempo. Ele vai precisar de apoio dentro da igreja. E vai ser interessante acompanhar esse desenvolvimento. O seu brasão que ele escolheu, ali em cima nós temos a tiara, aqui com uma forma mais de mitra. Depois as chaves de Pedro, à esquerda e à direita, que passam por trás do escudo. E depois nós temos o selo, que é o selo jesuíta. A saber, nós temos aqui o sol em amarelo. Depois o monograma IHS, com o suposto significado de Jesus Cristo. Uma cruz vermelha de Jesus também. Depois 3 pregos pretos, provenientes da cruz. Ou também significando os 3 conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência. Evangélico não da igreja evangélica, mas tirado do evangelho da Bíblia. Existem 3 textos bíblicos que eles usam para isso, que são os fundamentos para a ordem jesuítica: castidade, ou seja, abstinência sexual, pobreza e obediência. Essas são as 3 coisas que Francisco de Assis ensinava, e todos, especialmente os da ordem franciscana. Isso, tem mais a ver com a ordem franciscana aqui, mas também da ordem jesuítica. Portanto, aqui, esses elementos jesuítas, porque ele é um jesuíta, na verdade. A estrela aqui é um símbolo de Maria e a flor do nardo é um símbolo de José. Portanto, nós temos aqui a família de Jesus, Maria e José, unidos nesse brasão. E aqui a frase embaixo, nós temos miserando atque eligendo, significando escolhido por compaixão. Isso, portanto, é o brasão. Com certeza também os seus princípios estão incorporados aqui, que refletem o jesuísmo e a misericórdia. Ele mesmo disse como ele escolheu esse nome. Agora, se de fato foi assim, eu não sei direito. Eu penso que ele já considerou antes qual seria o seu nome papal. Mas ele conta que quando ele acabou de receber a maioria, o cardeal que estava sentado ao seu lado, o brasileiro, cochichou para ele: não se esqueça dos pobres. E nesse momento ele se lembrou de São Francisco e ele então se chamou de Francisco. Mas com certeza ele já pensou antes nesse Francisco.
Agora, por que o nome Francisco? Com certeza não foi uma escolha aleatória. No dia 16 de março, alguns dias depois da eleição, ele se manifestou e disse que ele escolheu esse nome por causa do São Francisco de Assis. Na verdade, em alemão não é Franciscus, mas Franz. Em português seria Francis. Também em outras línguas, como em latim, é Franz. Mas se nós em alemão disséssemos Papa Franz, isso não soaria muito sério. E, portanto, no alemão se agregou esse sufixo iscus, porque Franciscus soa um pouco mais latim, um pouco mais eclesiástico, um pouco melhor, por um motivo prático. Agora, o Papa Francisco, ele comunicou agora que ele escolheu o nome por causa de Francisco de Assis, porque ele foi um homem de pobreza, era um homem de paz, um homem que ama e preserva a natureza. E esses também são os seus objetivos, ele quer vivenciar a pobreza e quer fazer com que os outros enriqueçam. Ele não quer que todo mundo fique pobre, isso não é necessariamente louvável, mas ele quer ajudar os pobres e que a igreja mesmo se torne pobre para enriquecer os pobres. Esse é seu objetivo. Um homem de paz quer dizer que ele quer ser um pacificador, um homem que preserve a criação, quer preservar os animais. Nós sabemos que Francisco de Assis também pregava para os animais. A gente não sabe se eles se converteram ou não, isso não está escrito, mas a criação era para ele importante. Tem mais do que isso. Esse Francisco de Assis tem mais coisa aí. A saber, ele viveu de 1181 até 1226. Aliás, ele foi contemporâneo do mercador de Lyon chamado Pedro Valdo. Eles viveram mais ou menos na mesma época. Pedro Valdo na França e Francisco de Assis na Itália. E os dois deram vida ao movimento em prol dos pobres. Esse foi o movimento pelos pobres de Francisco de Assis, e Pedro Valdo também quis ajudar os pobres. E os dois ensinavam e pregavam, tinham a mesma abordagem. Um grupo foi proibido e perseguido por séculos depois, e aos outros foi permitido estarem na igreja. Mas a diferença é a seguinte: Pedro Valdo e os seus pobres de Lyon, eles tinham um objetivo que era: nós não queremos somente seguir a igreja, mas nós queremos seguir a Bíblia, assim como a Bíblia o diz. E se a Bíblia discorda em algum ponto da igreja, nós vamos seguir mais a Bíblia do que a igreja. Enquanto que Francisco de Assis se submeteu incondicionalmente à igreja. E foi por isso que ele permaneceu na igreja, ele posteriormente foi beatificado, e é por isso que ele hoje é adorado e venerado como um santo. Isto é admirável. Ele é fundador da ordem franciscana, ele é venerado como santo, e ele é símbolo do ecumenismo, e também um símbolo do sincretismo, isso quer dizer a união de todas as igrejas mundiais. Agora, em Assis, tivemos 3 ou 4 orações pela paz já. Em 86, em 93, 2002 e agora a última vez em 2011, onde representantes de todas as religiões mundiais se encontraram, baixo a liderança do Papa, e oraram pela paz mundial. Por isso que escolheram Assis, porque Francisco de Assis viveu ali. E ele era um homem da paz. E ele pode, então, trazer essa paz mundial às religiões, ao mundo, pelas orações e cada um orando a seu Deus, que isso, então, os une. Muito bem. Ele também é jesuíta. Até agora eu falei muito bem do novo Papa, não foi? E ele é um homem positivo. Mas também temos aqui algo que não é tão agradável assim. A saber, ele é jesuíta. Quem são os jesuítas? Se trata de uma congregação religiosa, Companhia de Jesus, eles se chamam. Fundada em 15 de agosto de 1534, por um homem chamado de Inácio de Loyola. Agora, qual foi o transfundo dele? O que suscitou esse movimento? Eles incorporaram os princípios de Francisco de Assis, a saber, os 3 conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência.
Agora, obediência não significa obediência à Bíblia ou a Deus, mas aqui se refere à obediência frente à igreja e frente ao Papa. A Companhia de Jesus é a organização que tem a maior lealdade ao Papa. Eles fizeram um juramento de obediência incondicional ao Papa. E eles falam publicamente isso. Se o Papa diz que branco é preto, então para eles branco é preto. Se o Papa diz que preto é branco, então preto é branco. Portanto, o Papa define, a Igreja define o que é verdade e todo o resto não vale. E com isso eles têm obediência incondicional. E defendem o Papa sob todas as circunstâncias. A companhia foi fundada na época da Contra-Reforma. Isso quer dizer que a Reforma estava avançando muito na Europa e a Contra-Reforma então tenta, por sua parte, reprimir, restringir a Reforma e contra-atacá-la com todos os meios possíveis, tanto meios intelectuais como também por violência. Inquisição. Foi a época da Inquisição aqui. Temos então na ordem jesuíta 4 juramentos. E esses 4 juramentos são secretos. Pelo menos eles não os mencionam publicamente. Não existe em nenhum lugar uma publicação que diga quais são esses 4 juramentos. Existem versões não oficiais e esses não soam muito bem. Eles se comprometem a lutar contra os protestantes com todos os meios possíveis. Também nos seus juramentos. O espírito da ordem é aniquilar o protestantismo. Erradicá-lo, tanto, por um lado, trazendo-os de volta à Igreja-mãe, ou, se for necessário, matando-os, de alguma forma lutar contra o protestantismo. E isso também é mencionado nessas promessas. Eles geralmente estavam à frente da Inquisição. Eles foram os pastores alemães do Papa, por assim dizer, que imporam a Inquisição, que a executaram, aonde quer que fosse. Nós sabemos o que isso significava nessa época. Existem também indícios de que eles se infiltram em outras igrejas. Quer dizer que se eles lutam contra os protestantes com todos os meios, então eles também tentam, e foram vários os jesuítas que já o fizeram, saíram oficialmente da Companhia de Jesus e contaram ao mundo o que aconteceu ali. A saber que eles foram treinados em escolas jesuítas, que eles então aceitaram a fé de outras igrejas, que eles se incorporaram a essas igrejas, que fizeram carreira nessas igrejas, até a ponta, ou até posições importantes, e que então, como jesuítas, com uma outra confissão, mudaram essas igrejas de dentro para fora. Naturalmente, não é oficial isso, não se sabe com certeza, só existem indícios que poderiam indicá-lo. Por isso que os jesuítas também aprendem em suas escolas jesuítas que o fim justifica os meios. Ou seja, que eles podem utilizar meios que não são bíblicos, que não são bons, mas para alcançar certos objetivos. E como os objetivos são bons, eles podem usar esses meios. Quer dizer, eles podem mentir, matar e tudo que se possa imaginar que de uma outra forma não se poderia fazer. Mas para alcançar o objetivo de elevar a sua igreja, eles podem. A ordem jesuíta já foi proibida em muitos lugares, muitas vezes, justo por ser tão agressiva. E, naturalmente, eles agem secretamente, no subterrâneo. Aliás, a ordem jesuíta, nós falamos sobre os 3 conselhos evangélicos, onde também a pobreza está incluída. A ordem jesuíta proíbe a todos os seus membros de ocupar cargos elevados, também dentro da igreja. E é por isso que só existia um cardeal que era jesuíta. E que esse agora se tornou papa, isso realmente é admirável, porque segundo seu juramento, não podem tornar-se papa. Mas jesuítas, em geral, eles aprendem a se dissimular, ou seja, se portam de uma forma tal exteriormente que difere da sua convicção interior. Essa é uma forma como eles agem. Qual é o caso do Papa atual, eu não posso ainda julgar. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso.
No dia 19 de março de 2013, ele foi introduzido ao seu cargo, o Papa Francisco. Ele recebeu o seu anel de pescador, apesar de rejeitá-lo também, mas esse anel é um símbolo de autoridade. E também se demonstrou muito próximo do povo. Não se viu nenhum vidro blindado, ele se absteve de usar os sapatos vermelhos, ele anda de Passat como uma pessoa comum. No dia 20 de março, um dia depois de sua introdução ao cargo, aliás, nesse dia 19, havia representantes de todo o mundo ali, também da Alemanha, a chanceler Merkel esteve lá, outras pessoas, presidentes, reis, monarcas. Um dia depois, o Papa recebeu os representantes de diferentes religiões e igrejas e teve uma audiência privada. E ali ele disse o seguinte, ele fez uma palestra ali e ele disse o seguinte ali: pela minha parte, na esteira dos meus predecessores, desejo assegurar a vontade firme de prosseguir no caminho do diálogo ecumênico. E agora dirijo-me a vós, ilustres representantes do povo judeu, ao qual nos une um vínculo espiritual muito particular, já que, como afirma o Concílio Vaticano II, e depois ele conclui dizendo: e confio que poderemos, com a ajuda do Altíssimo, continuar proficuamente aquele diálogo fraterno que o concílio almejava. Depois saúdo e agradeço cordialmente a todos vós, queridos amigos, que pertenceis a outras tradições religiosas. Em primeiro lugar, os muçulmanos, que adoram um Deus único, vivo e misericordioso. E o invoco na oração. E todos vós, muito aprecio a vossa presença. Nela vejo um sinal palpável da vontade de crescer na estima recíproca e na cooperação em prol do bem comum da humanidade. Portanto, dá para enxergar que o Papa nitidamente quer incentivar o ecumenismo e também a união com as outras igrejas, assim como fizeram os papas anteriores a ele. E Bartolomeu I, o patriarca da Igreja Cristã Ortodoxa, ele é o cabeça dos cristãos ortodoxos. No mesmo dia, lhe disse: segui sobre este trono vosso venerável predecessor Bento XVI, um homem meigo, repleto de conhecimento e de amor. A unidade dos cristãos é uma das vossas primeiras e principais preocupações, e certamente um dos mais importantes requisitos para que o testemunho cristão seja aceito pelos de perto e longe. Portanto, ele também apelou aqui à unidade das igrejas cristãs e, de uma forma ativa, poder restabelecer esta união. Ele também se encontrou com o Papa Emérito, ele viajou a Castel Gandolfo com o helicóptero e ali se encontraram. Também é raro que dois papas se abracem. Eu nunca vi isso antes. Sobre o que eles falaram não se sabe, eles não demoraram muito. Mas o que se sabe é que Bento XVI entregou a Francisco o documento de 300 páginas sobre o escândalo Vatilix. Quer dizer que ele deve saber e tem que saber o que está escrito lá dentro. E com isso está preparado. Agora, antes de ontem, na Quinta-feira Santa, 28 de março, ele lavou os pés de 12 presos. É costume que o Papa, na noite antes da Sexta-feira Santa, assim como Jesus também o fez na noite antes do Calvário, eles têm ali o lava-pés, mas geralmente o Papa lava os pés de outros cardeais, e ele lava os pés dos presos. E é interessante que também havia 2 mulheres entre eles. E com isso ele quebrou um tabu que, na verdade, não se pode fazer. Porque está escrito que o Papa só pode beijar os pés de homens. Por quê? Porque os 12 apóstolos também eram homens. E eles são símbolo dos 12 apóstolos. Agora, quando o Papa beijou os pés de 2 mulheres, com isso ele quebrou um tabu. E os tradicionalistas, então, indignados, se manifestaram, dizendo por que ele beijou os pés de mulheres. Por isso é interessante quais são os sinais que o Papa emite. Os tradicionalistas estão indignados, estão revoltados com essa ação. Ele chegou a beijar os pés deles. Portanto, ele é alguém que realmente se rebaixa e se humilha. Agora, a grande pergunta é em que direção que ele vai conduzir a igreja? Qual será o resultado de tudo isso, do seu pontificado? Agora, eu expresso isso com a pergunta Covades, Papa Francisco. Existem 2 possibilidades. Eu não sei qual das duas se aplica, eu não sou profeta,
Existem duas possibilidades do que está por trás desta nova atitude do Papa. A primeira é, a sua modéstia é autêntica, a sua motivação é autêntica, ele realmente quer uma igreja para os pobres, uma igreja pobre. E ele realmente vai tentar aproximar a igreja mais ao modelo bíblico. Pode ser que ele realmente tenha essas boas intenções. Agora, se ele o quer fazer, ele vai ter um caminho difícil. Porque por séculos, por milênios, o poder da igreja se manifestou. Mas agora, pode ser que se realmente é assim, que ele poderia ser removido também, se existirem oponentes grandes, mas poderia ser também que isso fosse o prenúncio de um tempo de certa paz entre católicos e o mundo exterior. Mas temos também a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é que ele aparenta ser modesto para melhorar a imagem da igreja e dar uma nova força ao ecumenismo. Poderia ser que ele é um lobo em pele de ovelha. Ou seja, que ele faz isso para alcançar um certo efeito, para que os corações das pessoas vibrem em sua direção e que isso vai facilitar a reunião de todos com a Igreja Católica. Porque um dos entraves principais no diálogo entre católicos e evangélicos, ou seja, no ecumenismo, é esta pretensão da primazia papal. Quer dizer, o Papa pretende ter esse poder sobre os outros, que pela Bíblia ele não teria o direito de ter, e que é rejeitado pelos evangélicos. Agora, se temos aqui um Papa que, assim como os evangélicos, diz: você tem razão, eu vejo isso como vocês. Eu não poderia ter esse poder e eu não vou exercer essa autoridade. Ou seja, alguém que não exerce exteriormente esta autoridade. É a abordagem de Jesus. Pode ser que os evangélicos digam: um Papa desse jeito, nós gostamos, nós aceitamos. E que, com isso, o ecumenismo poderia se desencadear de uma forma bem rápida. Ou seja, não importa se os seus motivos, se a sua motivação é autêntica, que ele vai levar o ecumenismo para frente, isso já se pode ver. Isso vai vir ainda mais rápido do que a gente pensa. E o que ele faz depois, o que a profecia bíblica sobre o final dos tempos diz, de que o Papa vai chegar novamente a um certo poder político, similar ao que já houve na Idade Média, se ele será a pessoa que vai ocupar esse cargo, essa posição depois, isso nós vamos ver. Mas que ele vai acelerar o ecumenismo e vai levá-lo avante, não só dentro da cristandade, mas também em todo o mundo, isso com toda certeza vai acontecer. Por isso eu penso que ele é um estratega, que vai levar esta igreja para frente usando uma ofensiva do charme. Uma ofensiva do charme, ou seja, para fora ele vai ter os seus braços estendidos, mas teologicamente não vai se mexer nenhum milímetro. Essa será a estratégia que ele terá nos próximos tempos. E vai ser interessante em que episódios isso vai se demonstrar. Logo na Europa, onde eles gostariam de ter uma abertura teológica, ver o modernismo avançando. E se eles vão aceitar esse abraço exterior do Papa, ou se eles vão dizer: não, enquanto ele não modernizar, nós vamos manter distância. Isso nós também veremos. Em todo caso, a Bíblia prediz que alguma coisa assim virá, que haverá uma união das igrejas. E que no final o Papa voltará a gozar desta autoridade política mundial. E agora, para concluir, nos aprofundarmos na profecia bíblica, eu tenho que começar dizendo que a Bíblia não fala sobre nenhum Papa individual. Também não menciona a renúncia do Papa anterior. Também não sobre papas individuais, o que eles fizeram. A profecia mostra uma imagem do papado de uma forma geral. E é isso que eu quero com vocês agora rapidamente esboçar. O que a profecia bíblica diz sobre o papado e aonde vai dar esta viagem. E eu estou convencido de que fontes confiáveis para o nosso futuro não se encontram em certas declarações de pessoas místicas da Idade Média, como, por exemplo, Nostradamus ou Malaquias, mas na Bíblia. Aqui encontramos afirmações proféticas, e podemos comprovar e podemos constatar que a maioria delas já se cumpriu no decorrer da história. Algumas estão se cumprindo agora e algumas ainda se cumprirão.
Deus diz em Isaías 46, verso 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus sabe o que virá. E como Ele é o único que sabe o que virá, Ele pode dizer-nos também o que virá. E é o único que realmente pode dizer-nos isso de uma forma confiável. A profecia cumprida é uma evidência que existe um Deus E que Ele sabe tudo. A profecia mostra-nos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque é a Bíblia que contém essas profecias, e não outros livros supostamente sagrados. A profecia explica o passado e prediz o futuro. A profecia nos revela o plano de salvação divina. Quais são as suas intenções? Quais são os seus planos para este mundo? E para a eternidade. Eu gostaria de dar uma olhada com vocês essa noite em Apocalipse 13. Nós já falamos um pouco sobre esse transfundo que nós mencionamos essa noite. Apocalipse 13, versos 1 a 4. Quem tiver a Bíblia aí pode abri-la e acompanhar. Nosso texto base, Apocalipse 13, 1 a 8. Apocalipse 13, 1 a 8. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram a besta e o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, portanto, temos a descrição de uma besta. Com certeza isso agora é simbólico. E nós temos na Bíblia, em Apocalipse, em Daniel, muitas vezes símbolos. E se nós temos essa linguagem de símbolos, nós temos que interpretar esses símbolos. E como é que nós os interpretamos? Existe um princípio que diz a Bíblia se auto-interpreta. Ou seja, nós temos que encontrar em algum lugar um texto bíblico que interpreta e que dá o significado correto a esse símbolo. E se alguém explica Daniel e Apocalipse sem um fundamento bíblico para isso, não creia nessa interpretação. Sempre terá que haver textos bíblicos para explicar esses símbolos e essas imagens. Muito bem, aqui nós temos uma besta, um animal que sai do mar. O que simboliza um animal na profecia? Em Daniel 7,17 nós temos a interpretação. Ela diz, esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui, portanto, temos essa chave, o símbolo animal é explicado. Se aparece um animal do mar, aparece um reino no palco mundial. O que é o mar? O mar é explicado em Apocalipse 17, verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isso quer dizer, água. O mar simboliza povos. Se uma besta sai do mar, quer dizer que das nações, dos povos, sai um reino político. Agora, se queremos saber quem é esse poder político, como é que nós descobrimos isso? Existem muitas especulações. Alguns são indecisos, dizendo, uns interpretam assim, outros assado. Por isso, o que eu, como simples mortal, posso contribuir ou entender o que simboliza isso? Não, dessa forma não se pode pensar. Por que não? Porque o Apocalipse está revelado. O Apocalipse não está trancado às 7 chaves. Ele pode ser compreendido. É como um quebra-cabeças, onde se juntam várias peças, ou como com uma simples chave que se usa e abre uma grande porta. E é bem simples. E não podemos dar ouvidos aos teólogos, porque geralmente são os teólogos que dão outra explicação não bíblica, ou que colocam ali a sua própria opinião. A Bíblia é seu próprio intérprete. Esse é o fundamento sobre o qual você tem que operar, é interpretar.
Agora, se queremos saber quem que é esse animal, nós temos que proceder da seguinte maneira. Nós observamos as características aqui mencionadas. Qual é a descrição? Quais são as características aqui mencionadas? Então, depois vamos procurar um poder político no mundo onde se aplicam e que cumpre os requisitos. Eu encontrei aqui 9 características nesse animal. E nós começamos aqui com o primeiro a saber, sai do mar. Nós já falamos. O mar significa povos, nações, línguas, multidões. Depois, o lugar onde esse poder nasce, ele recebe o seu poder do dragão, nós lemos. O dragão tem 2 significados na profecia, a saber, em primeiro lugar, Apocalipse 12, verso 9, ali está escrito, o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás. Ou seja, esse animal, portanto, é um poder anti-Deus que recebe o seu poder do próprio diabo. Mas tem outra coisa aqui. São mencionadas 4 características aqui sobre esse animal, dizendo que a aparência dele é como uma pantera, um leopardo, tem pés como de urso, uma cabeça como um leão, ou uma boca como um leão, e ele recebe o seu poder do dragão. Aqui nós temos vários animais. E de onde é que nós conhecemos esses animais? Aonde que eles já apareceram? Claro, em Daniel 7. Em Daniel 7 nós temos esses 4 animais. Aliás, eu recomendo para vocês estudarem esse tema. Nós temos vídeos aqui em terceiroanjo.com, da Maísa e de outros, explicando o significado bíblico das bestas. O leão, o urso, o leopardo e o dragão, e simbolizam os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E o 4º animal, terrível e espantoso, é o dragão, e é um símbolo de Roma. Portanto, quando diz aqui que este animal, aqui em Apocalipse 13, recebe o seu poder do dragão, também simboliza que ele recebe esse poder do 4º animal de Daniel 7, do antigo império de Roma. Agora, de volta a Apocalipse 13, ele, portanto, recebe o seu poder do Império Romano, ou seja, sua origem, sua sede está em Roma. Em terceiro lugar, o tempo, ele vem depois do dragão. Ele recebe o seu poder do dragão, o dragão é Roma, nós falamos, e o Império Romano, quando que caiu? O Império de Roma pagã, quando foi? No ano 476 depois de Cristo, quando Rômulo, o último imperador, teve que renunciar. Portanto, tem que ser uma época depois da queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. A 4ª característica é adorado. Todas as pessoas o adoram, todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. E adoração significa que se trata de um poder religioso, porque se adora objetos religiosos, mas que também é um animal, ou seja, um poder político. Podemos concluir que se trata de um poder político-religioso, os dois. A 5ª característica, blasfema contra Deus. Aqui diz claramente que é um poder que vai contra Deus, mas o que é blasfêmia? A palavra blasfêmia é definida claramente na Bíblia. Nós a encontramos em 2 textos bíblicos. Por um lado temos São João capítulo 10, 30 a 33, onde Jesus é acusado de blasfemar. Ali Jesus diz, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, Jesus disse, eu e o Pai somos um, e por tabela, eu sou Deus. E os judeus também compreenderam o que ele quis dizer. Mas eles não o criam, e por isso que eles disseram, você está blasfemando. Mas Jesus podia falá-lo, porque ele era Deus. Isso significa que se alguém se eleva à posição de Deus, segundo a Bíblia, isto é blasfêmia. E nós temos também o segundo texto bíblico, em São Lucas capítulo 5, verso 20 e 21. Aqui Jesus sarou uma pessoa e lhe perdoou os pecados. E ali Jesus diz, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Naturalmente, Jesus podia perdoar pecados porque ele era Deus. Mas um homem não pode de si mesmo perdoar pecados de outros. Isto é blasfêmia, porque somente Deus pode perdoar pecados. E é por isso que os fariseus pensaram em seu coração, ele está blasfemando, porque ele pretende estar perdoando pecados.
Mas Jesus podia fazê-lo porque ele era Deus. Portanto, essas duas coisas são, segundo a Bíblia, blasfêmia. Em primeiro lugar, quando alguém se põe no lugar de Deus. E em segundo, quando alguém pretende perdoar pecados. A sexta característica. O animal que sai do mar persegue os santos. Aqui não tem que haver uma grande interpretação, já está escrito isso. Ou seja, existem outros que pensam de forma diferente que ele mesmo. E o animal persegue, mata, etc. Em sétimo lugar, lhe foi dado poder, verso 7, sobre todas as tribos, línguas e nações. Isso também é óbvio. A oitava característica, reina durante 42 meses. No verso 5 diz que lhe foi dado fazer isso por 42 meses. Quanto tempo são 42 meses proféticos? Nós encontramos na Bíblia esse período de tempo 7 vezes, expressadas de diferentes formas, a saber, expressado como 3 tempos e meio, em Daniel 7:15, 12:7 e Apocalipse 12:14. Ali se refere a um período de 3 anos e meio. Então encontramos esse tempo em Apocalipse 11, verso 2 e 13, verso 5, nós acabamos de ler. E nós encontramos também esse período em Apocalipse 11, 3 e 12, verso 6, expressado como 1260 dias, mas todos os 3 são o mesmo. 42 meses judaicos de 30 dias são 1260 dias e também são 3 anos e meio. E agora nós temos uma chave aqui de novo, isso é simbólico, porque nós temos aqui em Apocalipse 13 tudo escrito de forma simbólica. Portanto, aqui temos uma chave que temos que aplicar para compreender esse tempo. Nós temos aqui uma chave em Ezequiel 4, verso 6. Eu te dou 1 dia por 1 ano. Nós temos o princípio dia-ano. Um dia profético é 1 ano. Então quer dizer que se nós temos 1260 dias, nós temos 1260 anos. Anos de verdade. Quer dizer que esse poder que é descrito aqui exerce o seu poder por 1260 anos, onde destrói outros cristãos, blasfema e exerce poder sobre a humanidade. E a última característica, recebe uma ferida mortal. Quer dizer, perde seu poder. Agora vamos dar uma olhada aonde nós temos um poder que surge depois do Império Romano, no 5º século, um poder político-religioso que é adorado, que perseguiu a muitas pessoas, que blasfema a Deus e que tem poder por centenas de anos. Só existe um poder em toda a humanidade, em toda a história cristã, que cumpre todos os 9 pontos. E esse poder é o papado, a Igreja Católica Romana. Agora, quando eu falo assim, eu me refiro ao sistema. E em cada igreja existem pessoas que são sinceras, que são convertidas e que estão salvas. Mas a Bíblia, quer queiramos ou não, menciona essas coisas, as características falando que vai fazer isso e isso. E nós podemos identificar que justamente a Igreja Católica Apostólica Romana se enquadra aqui. A besta que sai do mar, de Apocalipse 13. Agora vamos dar uma olhada mais de perto como isso se cumpre. Como que isso se encaixa? O cumprimento das 9 características. Nós falamos em primeiro lugar que sai do mar das nações. O papado surgiu justamente entre as nações europeias, no meio desse mar de nações, justamente em Roma. Em segundo lugar, recebe o seu trono do dragão. E onde é que o papado tem a sua sede? Em Roma. Surge depois do Império Romano, nós dissemos, e o início do papado remonta ao 6º século. 538 é a data que o papado recebeu poder político e com isso teve a ascensão, ou seja, começou o seu status de besta. Antes era só uma igreja, mas a partir desse ano tornou-se um poder político que reinou aqui no norte da Itália. Portanto, está correto que o Papa foi exaltado aqui nesse ano de 476 depois de Cristo. É instituído como governante. É adorado, é um poder político, religioso. Nós também já sabemos disso, que o papado é tanto religioso como político. É tanto um Estado como uma religião. Em quinto lugar, blasfema a Deus. Agora vai ficar interessante. Nós dissemos que isto significa se colocar no lugar de Deus e pretender perdoar pecados. Os dois se aplicam à Igreja Católica. Eu tenho aqui algumas citações tiradas da boca do leão. Sobre esta terra, nós ocupamos o lugar do Deus Todo-Poderoso.
é uma encíclica do Papa Leão XIII. Uma citação ainda mais forte: a encarnação de Cristo acontece 3 vezes, na manjedoura, no altar da missa e no Vaticano. Encarnação significa que Deus se torna ser humano, porque no primeiro exemplo ele está correto. Deus se tornou ser humano na manjedoura. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Agora, no altar da missa, isso já é blasfêmia. Eles creem que em cada missa, Deus desce lá do céu, se encarna e se sacrifica novamente. Eles creem que na missa acontece uma repetição do sacrifício de Jesus. Isso com certeza não é bíblico. E o terceiro que esse arcebispo afirmou é no Vaticano, significa que o Papa seria Deus. Isso com certeza também é blasfêmia. Nenhum ser humano pode afirmar isso de si mesmo ou de outro ser humano. The Catholic National, uma revista católica. O Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo, encoberto pela carne. Essas pretensões são bem fortes, e essas afirmações vêm da época justamente em que o papado, em que o catolicismo tinha perdido, em grande medida, o seu poder político, e por isso eles exaltavam ainda mais as suas pretensões religiosas. E logo depois, alguns anos mais tarde, eles publicaram um dogma da infalibilidade do Papa, que o Papa seja considerado infalível, e sabemos que somente Deus é infalível. Uma citação sobre o tema do perdão de pecados: o próprio Deus tem que se submeter ao julgamento de seu sacerdote e perdoar ou não perdoar, segundo a absolvição que concedem ou que renegam. O veredito do sacerdote tem a primazia e Deus o assina. Isto é blasfêmia, segundo a definição da Bíblia. Eles querem dizer aqui que quando o sacerdote diz, eu te absolvo, quando há uma confissão, então o próprio Deus também tem que perdoar, mesmo se este não quisesse. E se um sacerdote recusa absolver alguém, Deus também tem que recusar, mesmo se esse quisesse perdoar. Ou seja, aqui o sacerdote decide, e não Deus. Isso é uma coisa que na Bíblia é chamada de blasfêmia. Portanto, esta característica também está cumprida aqui na Igreja Católica. Em sexto lugar, persegue os crentes. Não existe nenhum poder que tenha mais pessoas pesando a sua consciência do que a Igreja Católica. Na Idade Média, se estima que tenham morrido mais de 100 milhões de pessoas, mártires. 100 milhões de pessoas. A maioria por causa de sua fé, porque não cria da forma que a Igreja o prescrevia. Depois, exerce o seu poder em âmbito global. A Igreja Católica já teve, na Idade Média, um poder universal sobre todo o mundo dos leitores dessa profecia. Próximo ponto, reina por 42 meses, isso são 1.260 dias, nós dissemos. E realmente assim aconteceu. O papado se estendeu do ano 538 até 1798, justo 1.260 dias. No ano 538, o imperador de Roma, Justiniano, lutou uma batalha, fez uma cruzada pelo norte da África, fez uma cruzada pelo norte da Itália, venceu os Érulos, Vandalos e os Ostrogodos. E o Papa foi instituído como governante secular político. Foi o início do papado, 538, um poder político. 1798 foi o fim. Ali o general Berthier, de Napoleão, invadiu o Vaticano e prendeu o Papa Pio VI, levou o Papa para fora. Nesse momento, o papado perdeu o seu poder político, o seu status de besta. Ou seja, exatamente 1.260 anos. O que Deus diz sempre se cumpre exatamente, até nos mínimos detalhes. É impressionante isso. E nisso se pode reconhecer que a palavra de Deus é confiável. E podemos reconhecer esses transfundos aqui. Leva a um golpe mortal, perde o seu poder. Isso aconteceu no ano de 1798, quando o Papa Pio VI, como eu já disse, foi preso pelo general Berthier. E aqui se pode então reconhecer que tudo isso se cumpre na Bíblia. Ou seja, nós vimos que esse poder atuou por um longo período de tempo, na Idade Média, com perseguições, pressionando, forçando. Mas agora, o que nós podemos concluir para o futuro? Nós lemos no verso 3, Apocalipse 13, verso 3, que esta ferida mortal seria curada.
as pessoas iriam se admirar sobre isso, que a ferida mortal estava se sarando. Ou seja, o animal morre, o poder político do Papa já tinha chegado ao seu fim. O papado já não era mais um poder político, depois de 1798. Mas esse poder volta. A saber, eu vejo 3 fases como esta ferida é curada. A primeira etapa dessa cura acontece em 1813 e 1814, no Congresso de Viena. Aqui, a Igreja Católica novamente é reconhecida como Igreja Católica. Nesses 15 anos, a partir de 1798, a Igreja estava meio perdida, desnorteada. Somente o Congresso de Viena que trouxe uma certa aceitação de volta à Igreja, no âmbito religioso, que religiosamente a Igreja fosse aceita de volta. A segunda etapa nesta cura acontece em 1929, com o Tratado de Latrão, onde o papado recebe poder político. Nesses 132 anos, na verdade, a Igreja era reconhecida como Igreja, mas não no âmbito político. Em 1929, voltou ao seu poder político. O Vaticano volta a ser um Estado. E a terceira etapa da cura da ferida mortal está no futuro. Quer dizer que o Papa volta a ter o mesmo poder que já tinha na Idade Média. O papado voltará ao poder. Nós vemos a descrição disso em Apocalipse 17, a prostituta sobre o animal. Eu recomendo aqui também, terceiroanjo.com. Lá temos bom material gravado recentemente, demonstrando como o catolicismo está intimamente associado com as elites globais e como com isso está segurando a sua posição de supremacia sob o sol da nova ordem mundial. Portanto, está profetizado que o papado gozará desta supremacia global. O interessante agora é o seguinte, que se nós reconhecemos que a profecia bíblica prediz isso, que está vindo um governo mundial e que o Papa vai ter ali influência nele, então podemos reconhecer que as coisas já estão se desenvolvendo nessa direção. O papado é uma entidade que nunca pensa a curto prazo, mas sempre a longo prazo. Sempre esse objetivo que aproveita a situação, seja na escuridão e ignorância da Idade Média, ou hoje, numa época mais esclarecida, para erguer e construir o seu poder. Mas os princípios, os fundamentos do papado não mudaram desde aquela época até hoje. Mesmo que para fora eles pareçam mais tolerantes, mas os princípios fundamentais não mudaram. A destruição desse animal também é predita na Bíblia. Esta é a boa notícia. Esse poder é mencionado na Bíblia como um poder contra Deus, com um procedimento que vai contra Deus, contra os filhos de Deus, contra os seus representantes. Em Apocalipse 19, verso 20, nós vemos uma afirmação, e a besta, e aqui se refere a esta besta de Apocalipse 13, do mar, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui então nós temos a descrição de como esse animal, esse poder, na ocasião da volta de Jesus, é julgado e destruído. Por isso, já hoje nós podemos reconhecer aonde está a verdade e aonde não está a verdade. Aonde encontramos bons fundamentos, aonde encontramos um assim diz o Senhor, mas aonde encontramos afirmações, sistemas que refletem um outro espírito, que não se harmonizam com a verdade bíblica, mas que falam e ensinam coisas que vão em uma outra direção. Por isso que eu penso que hoje em dia o ecumenismo, onde várias igrejas, muitas igrejas estão se unindo à Igreja Católica, eu creio que é um movimento muito problemático, porque aqui se tenta, por meio de comprometimentos, encontrando o mínimo denominador comum, formar uma unidade. Porque, afinal de contas, a Igreja Católica vai permanecer com seus dogmas. É só os evangélicos e outros que vão se aproximar. O verdadeiro ecumenismo da Bíblia é diferente. A unidade da Bíblia vem através da operação do Espírito Santo, trabalhando no coração. Quando nós lemos a Bíblia e a estudamos, independentemente de onde nós viemos, o que nós cremos, quando nós falamos, Senhor, mostre-nos Tu o que a Tua palavra quer dizer. Quando nós tentamos depor os óculos de nossa confissão, de nossa igreja, então o Espírito Santo vai conduzir a cada um de nós à mesma verdade. E esta verdade, a que o Espírito Santo nos conduz, esta nos vai unificar.
E Deus nos diz que no final Deus chama as pessoas a saírem desse sistema apostatado, das igrejas que caíram da verdade. E que vai haver então uma união entre seus filhos. E este grupo irá de encontro a Deus quando Ele vier. E afinal estará com Ele para sempre. Em Judas 3 encontramos o seguinte verso. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que a Bíblia nos diz, isto é o que vale. Não o que uma igreja diz, ou algum concílio diz, mas é o que a palavra de Deus diz. É a isso que vamos dar ouvido. E é por isso que Deus nos chama a estudar as Escrituras, a procurar a verdade e a encontrar a verdade. Deus conhece o futuro. Ele já o predisse naquela época. Nós podemos olhar para trás e reconhecer que tudo isso já se cumpriu. As profecias da Bíblia têm se cumprido e continuarão se cumprindo. A última parte ainda virá e está se desenrolando em frente de nossos olhos. E a eleição desse novo Papa, com certeza também, foi uma pequena nota musical, uma nova tonalidade dada de como as coisas continuarão. Confie na palavra de Deus. Confie nesse Deus que pela Bíblia fala conosco. Jesus te ama. Ele em breve estará voltando. Eu penso que não vai durar mais muito tempo. E Ele voltará para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Por isso, aceite o seu convite. Porque todos aqueles que aqui entregaram a sua vida a Ele, que aceitaram a sua palavra, a sua verdade, poderão ir com Ele ao céu, quando Ele vier, para morar com Ele eternamente. Eu quero convidá-los a tomar essa decisão. Nessa noite aqui, ou ao você ver esse vídeo, que você possa entregar a tua vida a Deus. Aceitar Jesus em teu coração. E quando Ele vier, Ele quer nos dar a vida eterna. Eu quero convidá-los a levantar-se para a oração final. Senhor, te agradecemos de todo o coração, te agradecemos porque podemos ter a Bíblia, a Tua Palavra. Porque na Tua Palavra nos dizes o que virá. Nós podemos reconhecer hoje que muita coisa já aconteceu no passado. E que tem acontecido recentemente sinais, e nós podemos estar presenciando isso. Isto pronuncia que mais coisas virão. Senhor, ajude-nos a ver as coisas com a perspectiva correta. Ajude-nos a reconhecer o que está acontecendo por trás dos bastidores. Ajude-nos para que por Tua Palavra possamos reconhecer e achar informações que possam nos ajudar a tomar decisões para a nossa vida. Te pedimos, Senhor Deus, que cada um de nós possa aceitar a Jesus, que possamos entregar a nossa vida inteiramente a Ti, que possamos viver contigo, que Tu possas viver em nós, para que quando Tu venhas, possamos ser reconhecidos como Teus filhos e ser levados para a Tua casa. Abençoe-nos, continue conosco. Também te pedimos que influencies os acontecimentos no palco mundial, os políticos, as pessoas que tomam decisões. Influencie para que o Teu plano, a Tua vontade, seja feita. Abençoe-nos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém.